Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos agora iniciar, né, nossa aulinha da classe de estudos Permanecer. Estava aqui conversando com a Edilane antes, e ela falando que ela fica triste porque essa classe nunca vai terminar. E a verdade é essa classe nunca vai terminar. Nosso objetivo é permanecer crescendo no conhecimento e no estudo da palavra de Deus, né? Estou até tentando arrumar outros professores, porque eu também quero ser aluna de novo. Então, estou querendo arrumar aí, quem sabe aí para o fim de julho para frente, eu consiga um professor para eu poder pelo menos assistir uma classe, que é muito legal a gente Ellen, assistir e aprender aceita também. sugestões? Tu pode arranjar um professor que te ajude, mas que tu fique aí lado a lado com ele. Não, sim, com certeza, porque aí eu fico como aluna aprendendo e estudando. Com certeza, esse é o objetivo. Não é eu sair Negócio que a da gente se classe, né? acostuma. Não é eu sair da classe, é só a gente variar de vez em quando mesmo, tá? Mas vamos começar fazendo oração. Quem puder pode fechar o olho, a gente vai orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pelo domingo que nós tivemos. Muitos aqui tiveram várias atividades recreativas, atividades em família, e tu nos guardaste, nos abençoaste até agora. Pedimos, Senhor, que a tua bênção permaneça em nós, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, que nos faça entender as profecias contidas na tua palavra, que se cumpriram na primeira vinda de Jesus, para que o nosso coração se aqueça e possamos ansiar mais e mais a tua segunda vinda. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Olha, hoje é a nossa última aula, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Lembrando, mais uma vez, nós dividimos essas profecias em 3 grandes grupos. Profecias que se cumpriram no nascimento e genealogia de Jesus, profecias que se cumpriram na vida e ministério de Jesus e profecias que se cumpriram por ocasião da morte e ressurreição de Jesus, que é a terceira parte, que é a que nós já começamos a ver 2 domingos atrás, e hoje temos aí um finalzinho de algumas profeciazinhas para ver, né? Na aula passada, nós paramos naquela profecia meio difícil de compreender, que é aquela profecia da serpente, né? Assim como a serpente seria levantada no deserto, assim Cristo também seria levantado, né? E aí a gente entendeu que Cristo se fez pecado por nós. É como se ele tivesse ido no ápice do veneno do pecado, se contaminado completamente. Então ele se fez maldito de Deus, né? Por isso que era uma dificuldade dos judeus aceitarem Jesus como Messias, porque o Antigo Testamento diz: maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Mas eles não entendiam que Cristo precisou se fazer maldito, precisou realmente ter uma separação completa de Deus para que ele pudesse realmente morrer pelos nossos pecados. E aí, nós vamos agora nessa segunda passagem aqui, está lá em Salmos 16, dos versos 8 até o 11. O Salmo 16, ele se chama o Santo de Deus. Olha que interessante, esse santo, na minha Bíblia está tudo escrito com letra maiúscula, né? O santo. Então já dá para ver que está falando do quê? Provavelmente do Messias, né? Lembrando que Davi fez diversos salmos messiânicos, salmos que previam a vinda de Cristo. E aí lá no Salmo 16, no verso 8 em diante, ele diz assim: o Senhor tenho sempre à minha presença,
Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. E olha o verso 10. Esse verso 10 é o verso-chave. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Santo aí na Bíblia de vocês está com letra maiúscula? Sim. Muito importante isso, muito importante mesmo, tá? Por quê? Está com letra maiúscula. E isso é bem importante. Por quê? Porque se eu falasse assim, não permitirás que o teu santo veja a corrupção, eu poderia estar falando de qualquer santo, né? Qualquer kadosh, qualquer separado de Deus. Mas quando eu coloco que ele não permitirá que o santo com letra maiúscula veja a corrupção, eu sei que aqui eu não estou falando de um santo qualquer. E o que seria essa corrupção? Olha só o que ele fala: até o meu corpo repousará seguro e não deixará a minha alma na morte. Olha só, está falando de um repouso aqui, está falando de repouso da morte. E nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Vamos ler Atos 13, que a gente vai começar a entender melhor essa passagem. O que é essa corrupção? Então, Atos 13, dos versos 34 a 37. Ele diz assim, olha, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também ele diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção, porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Gente, o que é corrupção aqui? Essa corrupção é o degradar do corpo na sepultura. É o processo de decomposição do corpo. Você percebe que aqui em Atos, quem está falando aqui é Paulo. Paulo está pregando e ele está falando das profecias de Davi sobre o Messias. Aí ele está falando de vários salmozinhos, e aí ele pega esse texto. Aí o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, gente, Davi não estava falando dele mesmo, porque Davi serviu a geração dele, morreu, foi enterrado junto com os pais. Então Davi não estava falando dele. Davi estava falando daquele a quem Deus ressuscitou e que o corpo não sofreu nenhum tipo de decomposição. Entenderam aqui como que Paulo aplica essa profecia? Paulo está dizendo para a gente que Davi não estava falando dele mesmo, que Davi estava falando realmente do Cristo que seria ressuscitado e que o seu corpo, né, não veria a corrupção, tá bom? A gente tem uma continuação dessa, a gente tem uma outra passagem que fala um pouquinho dessa profecia também, tá lá em 1 Coríntios, também é Paulo falando. 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Ele diz o seguinte, olha, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E olha que interessante, é Paulo quem fala para quantas pessoas Jesus apareceu. Olha os versos 5 e 6. E apareceu a Cefas, esse Cefas aqui é Pedro, tá, gente? É Pedro em grego. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, ou seja, Jesus ainda fez aparições muito públicas. E quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, muitos dos que tinham visto Jesus ainda sobreviviam. Olha aqui que Paulo fala, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, né? Então Paulo está dizendo, olha, eu não fui uma testemunha ocular dos fatos, mas eu conheço um monte de gente que viu. Pedro viu, os 12 apóstolos viram, mais de 500 pessoas viram. Dessas mais de 500 pessoas, a maioria ainda é viva até hoje, alguns dormiram. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não tive a oportunidade, mas eu contei para vocês a mensagem que eu recebi, que ele foi entregue por nossos pecados, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, aqui nós temos uma profecia dizendo que o corpo de Jesus não veria a corrupção, ou seja, ele não passaria pelo processo de decomposição da morte. Tá bom? Vamos para o nosso próximo, está lá em Salmos 22:1. Edilane, lê para a gente. Salmos 22, verso 1. Salmos, né? Deixa eu tô... Salmo 22, verso 1. O nome desse salmo, gente, olha só que propício. Sofrimento e vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Então, aqui, gente, a gente conhece, né, esse clamor, né? Esse clamor é É muito quando ele estava na conhecido. cruz, né? Exatamente, Jesus, ele cita este salmo de Davi, e o nome do salmo é Sofrimento e Vitória do Messias, né? E aqui fala, né, que ele foi desprezado e tudo, e aí a gente vê isso muito claro, olha, Mateus 27, verso Aqui 46, ele sentiu a dor da separação, né? a dor da separação, a completa separação de Deus e O realmente completo abandono, né? abandono, exatamente. E olha aqui, o que que fala lá em Mateus, né? Mateus, ele diz assim, olha, Mateus 27, verso 46. Ele diz assim, por volta da hora nona, lembrando que a hora nona, gente, é 3 da tarde, mais ou menos, tá? Clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E aí, muitos dos que estavam ali achavam que ele chamava por Elias, mas ele não estava chamando por Elias, ele estava falando, né, estava falando uma forma em hebraico, né? Ele estava dizendo Eli, Eli, lama sabactani, tá? Então ele seria desamparado por Deus, ele seria, na verdade, ele sentiria a completa separação e o completo abandono de Deus, né? Então vamos para outro salmo. Gente, os salmos são cheios de profecias messiânicas. Salmo 38, 11. Salmos 38, 11. Que ele diz assim, olha.
Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Então, aqui é assim: os amigos estão abandonando, os parentes olhando de longe. Então, vamos ver como foi que isso aconteceu com Jesus. Rose, vamos ler essa história lá em Mateus 26. Mateus 26, de 47 até o 58. É a historinha, né? Para a gente ver o que aconteceu. Mateus 47, capítulo 40, aliás, 48, né? Não, 48 não, até. é assim. Mateus 26, do Certo, 47 até o 58. certo. Jesus é preso, o título, né? Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, ele lhe disse: salve-se, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Visto, aproximando-se ele, deitaram-se as mãos em Jesus e o apreenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, lançou da espada o golpe ao servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam na mão da espada, a espada perecerão. Acaso penso que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos. Até aí? Até 43, Até 53? o 58. Ah, tá. Como, pois, se cumpriram-se as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espadas e por elas, não, saísse com espadas e Porretes. porrete para repreender com um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando e não me, não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras do profeta. Então os discípulos todos deixaram e fugiram. O 57 e o 58 agora. Tá, já estou indo. E os que aprenderam Jesus os levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver o fim. Então, gente, a gente vê o seguinte: o que estava acontecendo aqui? Jesus tinha terminado, né, a Santa Ceia, ele já estava lá no jardim do Getsêmani, e aí veio Judas, né, cheio de soldados, o servo do sacerdote, e aí veio e Judas beija Jesus, mostrando que aquele era o homem que eles deveriam prender. E aí Pedro, que pensou que naquele momento ia ter uma revolução, o que que ele faz? Ele pega a espada e corta a orelha de Malco, né? Você vê que Pedro, gente, ele é esperto. Ele mirou numa pessoa que estava desarmada. Ele não mira em um dos soldados, ele vai em quem estava desarmado mesmo. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ei, você não sabe que se eu pedisse para o meu pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos?
né? Então, ele está dizendo, eu tenho poder para me livrar. Ele falou, se eu me livrar, como é que as profecias, as escrituras iriam se cumprir? E aí, quando Pedro e os outros viram que Jesus se deixou completamente prender, o que aconteceu, gente? Todo mundo fugiu. Então, eles fugiram, né? Pedro ficou olhando de longe e aí cumpriu a escritura lá de Salmos 38:11, que diz que os amigos iriam abandoná-lo, né, nesse momento, e os parentes ficariam de longe. A gente sabe que depois quem ficou um pouco mais perto foi João, né, a mãe e as outras duas, a outra Maria lá, que ficaram um pouco de perto acompanhando, mas assim mesmo, naquele momento da prisão, os discípulos realmente haviam abandonado Jesus. Tá? Então, essa é mais uma profecia que se cumpriu. Vamos então ver aqui algumas profecias, né? Olha, mais profecias em Salmos aqui. Vamos lá para Salmo 68, verso 18. Salmo 68. E ela, em a passagem de Lucas, também fala desse episódio aí. A mesmo episódio, que eles ficaram de longe. Eu vou ler aqui, tá bom? Pode ler. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe essas coisas. Tá vendo? Então, eles permaneceram todos de longe, vendo o julgamento, Jesus ser açoitado, né? Toda aquela coisa ali que Pilatos fez. Então, eles ficaram observando de longe, né? Lá em Salmo 68, verso 18, a gente vê uma profecia que nos fala que Jesus subiria às alturas, tá? Então, ele diz assim, olha, Salmo 68, verso 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro e recebeste homens por dádivas, até mesmo os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Esquisito esse verso, né? Não parece um verso muito fácil para a gente entender. Mas quando a gente lê os versos dos cumprimentos da profecia, a gente vai entender melhor. Então, vamos ver primeiro Atos 1, verso 9. Atos 1, verso 9. Lembrando que Atos, se a gente for seguir a risca mesmo, ele é a continuação do livro de Lucas, né? Que Atos foi escrito por Lucas, ok? Então, ele escreve a vida de Jesus e depois ele escreve a vida dos apóstolos, o que aconteceu na igreja cristã. Diga, Edilane. Eu vou ler, tá bom? Pode. Ditas essas coisas, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os seus olhos. Então, Jesus subiu às alturas à vista dos discípulos, né? Só que Paulo, ele faz o cumprimento profético dessa profecia bem certinho, lá em Efésios 4, verso 8. Efésios 4, 8. Ele diz assim, olha, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, Paulo, gente, ele está fazendo uma aplicação do Salmo, tá? Paulo está aplicando o Salmo 68, verso 18, dizendo o seguinte, que aquele que desceu no mais profundo da morte, quando ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro. Isso quer dizer o seguinte, ele venceu sobre
sobre a morte e passou a ter capacidade, passou a ter autoridade para dar dons aos homens, ok? Por isso que ele fala que ele concedeu dons aos homens. Então, lá em Efésios está falando desses dons que Cristo concede. Vamos ler outro salmo, está lá em Salmo 109. Salmo 109, de 5 a 8. Esse aqui também eu tenho umas profecias que quando eu fui ver eu achei difícil de entender, mas olha só. Vamos tentar entender essa profecia aqui. Ele diz o seguinte. Vamos começar no verso 4. Ele diz assim: em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Então, olha só que coisa aqui está falando aqui, que essa pessoa, quando ela falasse, quando ela orasse, a oração dela seria como um pecado. Os seus dias seriam poucos e outro tomariam o seu encargo, ou seja, o seu lugar, o lugar que ele ocupava. Então, vamos ver isso lá em Atos. E Ellen, Oi. aqui ele está falando de Judas, é? Exatamente, está falando de Judas, né? Então, está falando exatamente de Judas. Então, vamos ver Atos 1, o verso 16 até o 20. Olha só como que Pedro faz uma aplicação perfeita desse texto. Ele diz o seguinte, olha, no verso 15, lá de Atos 1, diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Ou seja, depois que Jesus tinha acabado de subir ao céu, o pessoal estava ali orando vários dias, tinha 120 pessoas reunidas, gente. E aí ele disse: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Aí no verso de 21 diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando com o batismo de João, até o dia em que dentro nós foi levado às alturas, um destes se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Olha que interessante. Então, aqui, Pedro estava tentando explicar por que eles precisavam votar em outra pessoa para ocupar o lugar de Judas. Muitas vezes a gente pensa que quem ficou acompanhando Jesus bem de perto foi só os 12. Aqui a gente percebe que não. Aqui a gente percebe que existiam homens, né, que acompanharam Jesus de perto todo o tempo. Bem parecido com o dos discípulos mesmo, acompanharam o ministério de Jesus. E aí Pedro, ele conta o que aconteceu, né, com Judas, né? A gente sabe que ele se enforcou, daí caiu, aí fala
que os intestinos se derramaram, então a gente não sabe como que foi isso que aconteceu, mas que todo mundo tinha ficado sabendo dessa história, e ele falou, agora é necessário que outro ocupe o seu lugar, porque vai se cumprir a profecia que foi dita por intermédio da boca de Davi, dizendo que a casa dele não seria mais habitada, mas o seu lugar passaria para outra pessoa, né? Bem interessante, né? É uma coisa que se eu fosse ler Salmo sozinho, esse Salmo 109, eu não ia pensar que estava falando disso, mas aí a gente pega e vê Pedro, lá no Novo Testamento, dizendo que essa profecia era uma profecia sobre Judas, né? Bem interessante. Vamos agora para a nossa próxima profecia, está lá em Isaías 25, 8. Isaías 25, 8. Essa profecia, na verdade, é uma profecia que a gente usa bastante. Essa profecia de Isaías 25, 8. Eu posso ler? Pode. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Então, ele tragará a morte para sempre, ou seja, a morte de Cristo seria a resolução final, né, do problema da morte. Aí lá em 1 Coríntios 15... Ele venceu a morte, né? Ele venceu a morte, exatamente. Versos 54 até o 57. Vamos começar do 51, que essa passagem é bem linda. Lá a partir do verso 51 de 1 Coríntios 15, Paulo vai falar para a gente aqui o que aconteceu. Ele diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados nós seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, vai ressuscitar a gente com um corpo perfeito, tá? E nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e que o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui está dizendo que só seria possível vencer a morte realmente pela morte de Cristo, porque Cristo é aquele que nos dá a vitória, né? Ele é quem nos dá a vitória e que possibilitará que o nosso corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que esse corpo mortal se revista de imortalidade, né? Não deu dúvida nessa não, né, gente? Não. Vamos lá, então, para Isaías 53. 53, 5. Esse é bem conhecido, né?
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões. Vamos ler 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios 15, verso 3. Que a gente já até leu, né? 1 Coríntios 15, 3. Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí vamos ler também 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, verso 21. Que esse é o verso mais emblemático, né? Que faz um paralelo perfeitinho com Isaías 53, olha. Que ele diz aqui, olha, Paulo diz aos Coríntios, na sua carta, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, gente, é importante a gente entender o seguinte: Cristo foi feito pecado. Ele não só assumiu a culpa, tá? Ele assumiu o preço a ser pago pela transgressão. É por isso que lá em Isaías fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? O testamento da aliança, que envolvia herdar a vida eterna aos filhos legítimos, ele só poderia ser executado se Jesus morresse. Quando a gente nasce, a gente se torna herdeiro do pecado de Adão. Então, para poder a gente ser pecador, basta nascer. E aí nós somos filhos ilegítimos de Deus. Só que aí, quando Cristo assumiu nossos pecados, nossa transgressão, nossa miséria, ele pôde fazer com que nós fôssemos feitos herdeiros legítimos da sua graça. E aí ele concede-nos o direito de nós sermos reintroduzidos na família, recebendo essa herança. Então, ele se fez pecado por nós, né? Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos herdeiros. É interessante que para ser um pecador não tem escolha. Você nasce, você é um pecador, você é filho de Adão. Mas para ser um filho e herdeiro de Deus existe uma escolha. Você tem que escolher aceitar o sacrifício de Cristo. É uma escolha consciente, tá? Ok? A gente já Deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Tipo assim, tu acabou de falar assim, nós somos filhos de Adão, certo? Sim. Mas muitas vezes a gente costuma dizer que nós somos filhos de Abraão, certo? Certo. Qual seria essa diferença? Para mim, o mais certo seria de Adão mesmo, que foi o primeiro que Deus criou o céu e a terra. Agora, por que Abraão? Abraão é Essa por tua causa... pergunta tá ótima. Vamos pensar. Então, é assim, ó. Primeiro, nenhuma das duas coisas está errada, né? Nós somos filhos de Adão por nascimento. Então, somos todos humanos, fazemos parte da humanidade, somos filhos de Adão. Quando a gente diz que alguém é filho de Adão, a gente automaticamente está remetendo à questão de que essa pessoa é um pecador. Ela nasceu em pecado, ela herdou a natureza pecaminosa de Adão, que foi a natureza que Adão escolheu ter. Adão tinha uma natureza pura, santa, sem pecado. Quando ele escolhe pecar, ele escolhe ter uma natureza pecaminosa e aí, por ele, entra o pecado no mundo, ok?
Quando a gente Certo. diz que a gente é filho de Abraão, aí a gente está, na verdade, lançando mão de uma promessa, ok? Porque veja bem, você está super certa, Rose, todos somos filhos de Adão, mas nem todos nós somos filhos de Abraão. Para ser filho de Abraão, só existe duas possibilidades. Ou você é um judeu, né? Claro, se você é alguém também islâmico, né, tal, derivado lá, herdeiro de Ismael, você também é um filho de Abraão. Mas nós, brasileiros, pobres mortais, sem sangue judeu nem nada, teoricamente, por sangue, nós não somos filhos de Abraão. Só que Paulo diz que quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, nós nos tornamos herdeiros da promessa e passamos a ser filhos de Abraão. Então, quando alguém diz assim, eu sou filho de Abraão, o que essa pessoa está tentando te dizer é que ela aceitou a promessa da salvação. Ela fez uma aliança com Deus, entendeu? Então, ela está num Entendi. processo de aliança com Deus, e aí ela diz que agora ela é filha de Abraão. Então, todo mundo gosta de dizer que é filho de Abraão. Ninguém quer dizer que é filho de Adão. Porque o Adão é Então, aquele que lembra a pecaminosidade, que lembra o erro, que lembra a Adão falta. é o pai pobre, Adão é o pai pobre então pecador. que não deixou herança para ninguém. Abraão, Abraão significa que nós somos filhos da promessa. Filhos É da isso? promessa, exatamente. Eu vou pegar aqui para vocês onde é que Paulo fala isso, gente. Porque Paulo fala isso. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu já ouvi gente falar assim, eu não quero ser filho de Adão porque Adão pecou. Sim, com Prefiro ser certeza. de Abraão, que é o filho da promessa. Olha, Mas não vamos tem ler jeito, vamos ser Gálatas filho dele 3. mesmo. Vamos ler Gálatas 3. Gálatas 3. Verso. Vamos ler o verso 6 e o 7. Olha só. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí olha o que Paulo fala. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, está vendo por que todo mundo quer ser chamado de filho de Abraão? Porque ele é filho da fé, ele é filho da promessa. Entendeu? Aí olha o verso 9, o que ele fala. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, gente, ser filho de Abraão é chique. É ter a fé nas promessas, é ter aliança com Deus, é renovar a aliança. Por isso que ninguém quer lembrar que é filho de Adão. Porque Paulo também fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Que por ele todos pecaram. E aí a gente não gosta de lembrar dessa parte. A gente gosta de lembrar da outra parte. Entendeu? Mas então as duas coisas estão certas. Para ser filho de Adão, nós não temos escolha. Nasceu neste mundo é filho de Adão. É pecador, miserável, é corruptível, ok? Mas para ser filho de Abraão, existe uma escolha, que Paulo diz que os da fé é que são filhos de Abraão, tá bom? Então pode até marcar esse texto aí, que esse texto aí responde legal essa dúvida, Já tá? estou marcando. Já tá marcando, né, Rosa? Gálatas É, 3, aí verso 7, né? E o verso 9 também fala isso, tá? certo. Então, vamos lá. Vamos para as nossas últimas passagens, então. Já estamos acabando. Vamos lá em Isaías 53, que era aquele Isaías que a gente já estava mesmo, que a gente tinha visto, Isaías 53, o verso 9.
Posso Aqui ler? pode. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Não, Isaías assim são os meus... 53. Não é assim? Não, 53, Ah, verso 9. eu estava no 55. Tá. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem o tolo algum se achou em sua boca. Então, aqui está É falando, isso? é isso mesmo. Então, nem dolo algum se achou em sua boca, nunca fez nenhuma injustiça. Então, aqui está dizendo que Jesus seria completamente sem pecado, ok? Então, é isso que está falando aqui nesse textinho, tá? Aí vamos ver Pedro falando isso, lá em 1 Pedro, Quero ler 1 Pedro 2, 22. por favor. Ele não cometeu nenhum pecado, e ninguém nunca ouviu uma mentira dos seus lábios. Muito bom. Então aqui, olha, se você, não sei se a Bíblia de vocês tem aquele esqueminha de ter uma letrinha que mostra de onde está vindo aquela passagem. Tem? Se a Tem, a Bíblia de minha vocês, tem. pois é, se a Bíblia de vocês tiver isso, vocês vão ver que Pedro citou esse verso direto de Isaías. Direitinho de Isaías. Entendeu? Que ele dizendo que ele seria completamente sem pecado e na sua boca não se acharia dolo, ou seja, ele não proferiria mentiras, não haveria má intenção, né? Porque o dolo é a intenção, né? É a intenção de fazer o mal, né? Isso que significa dolo. E aí, gente, nós vamos para a última profecia que eu deixei ela de propósito, tá? Zacarias 13, os versos 6 e 7. Zacarias 13, versos 6 e... Eu acho que é o 6 e o 7. Quem pode ler? Eu posso ler. E se alguém... Alô? Pode Oi? ler, estamos escutando. Ah, tá, que eu apertei, acabei fui saindo da tela, mas estão ouvindo, né? Estamos. E se alguém perguntar que ferimentos são esses no seu peito, ele responderá: são os ferimentos que recebi na casa dos meus amigos. O 7 também é? O 7, não, o 7 não precisa, eu que coloquei errado. Mas esse é o verso. Obrigada. Esse verso ele diz o seguinte, olha. Que feridas são essas? Engraçado que aí na tua versão pergunta que feridas são essas no peito, né? Porque lembra que Jesus tinha uma ferida de lado, tinha não, tem? E as feridas nas mãos. Aqui na minha versão pergunta que feridas são essas nas tuas mãos, né? A gente tem até música, né? Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? E a resposta é: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Aqui, gente, Zacarias está dizendo que Jesus vai carregar para sempre as feridas da sua crucifixão. Vamos ver isso lá em João 19, 17 e 18. Que é o que fala realmente que Jesus foi crucificado, né? Diz assim, olha. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico.
onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado e Jesus no meio. Essa profecia de Zacarias, gente, ela mostra que Jesus, para sempre, quando alguém perguntar que feridas são essas, né, ele vai poder dizer que essa ferida são feridas com que ele foi ferido na casa dos amigos, né? A gente lembra da profecia de João, que João fala, ele veio para os seus e os seus não receberam. E a gente é nessa profecia que a gente sabe que Jesus vai carregar para sempre as marcas, né? Então ele vai ter marcas nas mãos, vai não, ele tem marca nas mãos, as marcas no pé e a marca do lado, que é a marca do ferimento da lança. Foram aquelas mesmas marcas que Tomé disse que tinha que apalpar. E isso vai ser o nosso lembrete eterno de tudo que Jesus passou por nós. Vai ser a maneira de nós nos lembrarmos eternamente de tudo que ele sofreu, né? De tudo que ele enfrentou, como se fossem as marcas de uma vacina BCG, né, gente? Que a gente carrega no bracinho para sempre. A vida toda. A vida toda. Vai ser a nossa. Imagina você na eternidade, você, qualquer momento da eternidade, você vai poder contemplar as marcas. Todos nós não teremos marcas no nosso corpo mais. O nosso corpo não terá nenhuma marca, né? Nós seremos ressuscitados, a gente até leu aqui, incorruptíveis, imortais. O nosso corpo ele vai ser perfeito. Não vai ter ruga, não vai ter cicatriz, não importa quantas cirurgias você passou na sua vida, que tipo de coisas você sofreu, que tipo de queimaduras, não importa. Nós não vamos carregar as nossas marcas para sempre. As nossas marcas, elas serão completamente transformadas por ocasião da volta de Jesus. A gente vai ter uma pele de pêssego, mas Jesus vai carregar suas marcas para sempre, né? Então, E um ele cabelo lindo. E um cabelo lindo, né? Vai ser uma cor original, hein? Pois é, que será que é a cor do meu cabelo, gente? A Edilane nem sabe mais. Edilane, não se preocupa não, que eu já pintei meu cabelo de toda a cor que tu imaginar também. Tá vendo? Então, gente, eu acho que daqui só o Raimundo sabe a cor correta do cabelo dele mesmo. O resto, todo mundo deve ter uma tintazinha aí, né? Uma vez a gente estava estudando Apocalipse com a Ellen, eu falei assim, Ellen, será que eu vou poder escolher a minha veste? Não vai. A veste. A Ellen disse assim para mim, se tu tiver o prazer de vestir uma veste, já tá bom demais. Não. Caraca! Não, não é. É que a gente brinca que no livro de Apocalipse as vestes são as vestes que são dadas, que são lavadas, né, pelo sangue do Cordeiro. Isso. Então ela é um modelito fixo já. Já tem o modelito certo já. Não Mas dá é pra verdade, escolher. né? O que nós temos o prazer de vestir menos uma veste, né? É isso aí. É isso É mesmo. verdade. E aí, outra coisa interessante é que no céu haverão muitas pessoas que não vão saber a história de Jesus. Isso é muito interessante a gente pensar. Pessoas salvas de diversas culturas, religiões, que nunca ouviram falar de Jesus. E aí, essas pessoas, elas vão ter essa curiosidade, né? Que feridas são essas nas mãos de Jesus? E aí Jesus vai contar, eu e você poderemos contar também que feridas são essas, né? Oi, Maria, tudo bem? Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Maria, Boa hoje a noite a nossa aula todos. começou mais cedo. Pois é. Não é que eu estava fazendo prova agora que eu cheguei. Tá ótimo, amor. A gente está gravando. Eu vou colocar depois. Amanhã eu vou colocar e vou mandar para vocês o link.
É que a nossa aula já terminou já. Tá bom. Boa semana. Boa semana! Boa semana! Gente, vamos fazer oração, então? Vamos. Vamos orar? Vamos. Então, vamos lá. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã e a tua graça é infinita. Muito obrigada, Senhor, porque por toda a eternidade o Senhor vai carregar as marcas do que passou aqui nessa terra, Senhor. Nós não teremos que carregar essas marcas. Nós teremos um corpo completamente transformado, nós seremos herdeiros, filhos de Abraão, herdeiros da promessa, Pai, porque um dia aceitamos o teu convite, o teu sacrifício. Obrigada, Pai, porque a nós é estendido a salvação, a graça e a misericórdia. Obrigada por tudo, dê-nos uma boa semana, esteja com todos aqueles que estão aqui, em nome de Jesus, amém. Gente, boa semana para vocês. Fiquem Boa com semana. Deus. Boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada pela aula. Por Muito nada. top. Foi ótimo, viu, Ellen? Como E não sempre. tem, hein? Como é que é, Ellen? Semana que vem não tem aula. Ah, tá. Que eu não vou ter Ótimo. acesso à internet no horário da aula. Tá ótimo. Fique Tá com bom? Deus. Até o próximo. Vocês Boa também. semana. Boa semana. Boa semana.